Esse é um mês da gente estar comemorando, né, mais um aniversário da igreja, graças a Deus. Nós queremos trazer uma mensagem nessa noite, pensando também nesse aniversário da igreja, pensando um pouco na unidade da igreja do Senhor Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo número 4. Vamos ler somente os 6 primeiros versículos dessa porção aqui. Efésios capítulo 4, versículos de 1 ao 6. Vamos ler, meus irmãos. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Vamos orar? Nosso Senhor, Teu nome é precioso para nós. Obrigado, Senhor Deus, porque esse é um momento que o Senhor separou para o Teu povo ouvir Tua palavra, e que, segundo o poder do Teu Espírito, o Senhor possa estar iluminando as nossas mentes, aquecendo os nossos corações, que o Senhor possa trazer, através da Tua palavra, Senhor, ensino para a Tua igreja e uma exortação e a santificação, Senhor, que é por meio da Tua palavra, Pai. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já deve ter ouvido falar no Credo Apostólico. É um dos documentos mais antigos, se não o documento mais antigo da história da igreja. Não estou falando do escrito canônico, da Bíblia em si. E a importância do credo, ela é muito grande para a história da igreja. Credo, creio. São 12 artigos de fé que foram importantíssimos para o início da história da igreja. Para que pudesse dar uma identidade à igreja na sua regra de fé e prática. Entenda, a igreja ela não criou um credo, ela somente reconheceu, porque o credo vem da Escritura Sagrada. O fato é que o tempo foi passando e, com o passar do tempo, a gente vê na história da igreja concílios, a gente vê na história da igreja reuniões, a gente vê na história da igreja sínodos, todos estes com o propósito de revisar as verdades que a igreja defende, historicamente, e para que a igreja pudesse ser fortalecida na sua unidade. É importante a gente pensar nisso. Há 2 coisas importantes quando nós pensamos na unidade da igreja. A unidade da igreja ela só é possível em torno da verdade, por meio da verdade. Não há unidade fora da verdade. Isso é um ponto importante. Você pode pensar, há uma certa unidade aí fora da verdade, como se nós pensássemos aqui se nós pensarmos no ecumenismo, é uma unidade, mas fora da verdade. Veja que são ênfases que, se a gente contrastá-las, isso vai causar um problema. Por quê? Tem gente que defende, uma parte da igreja que defende a verdade, somente a verdade. E aí eles vão viver em pé de guerra, e aí não vai ter limites para estabelecer qual o propósito de defender a verdade. Por outro lado, tem aqueles que defendem a unidade. E se há diferenças e outras crenças até, a gente minimiza as nossas diferenças e diferenças que são importantes, que a própria Escritura estabelece para a gente como regra de fé e prática, a gente abre mão dessas verdades para se abraçar. São 2 extremos, que não devem andar um contra o outro. Pelo contrário, nós defendemos a verdade para preservarmos a unidade. É sempre assim. Nós defendemos essa verdade em prol de preservar a unidade
do povo de Deus. E o credo, como concílios, como confissões de fé, elas servem como uma estrutura, um muro. E é importante isso, para a gente pensar nessa figura aqui de um muro, que serve... Para que serve o muro da sua casa? Para proteger a sua família, não é? Para proteger a sua família. E para fazer parte da sua família, existe regra lá, né? Deve haver regras. Obviamente que dentro do povo de Deus, nós estamos dentro desse muro, fincados pela palavra do Senhor, e isso preserva a nossa unidade. Não é um muro fechado, de modo que as pessoas não possam vir e a gente se torna uma panelinha. Também não é um muro tão baixinho que qualquer pessoa possa entrar sem antes afirmar, de fato, as verdades da fé. Então, a gente vai discorrer um pouco sobre isso, porque o apóstolo Paulo está ciente dessa verdade. Ele começa o livro de Efésios estabelecendo a base da verdade, os fundamentos da verdade. E ele vai se debruçar durante 3 capítulos para estabelecer essa verdade doutrinária, as questões importantíssimas, elementares da fé cristã. A partir do capítulo 3, no capítulo 4, vai haver uma espécie de dobradiça. Se você esteve aqui na última quarta-feira, a gente falou um pouquinho sobre isso. Se você não estava, você pode acompanhar lá no canal do YouTube, pela internet. Que é uma espécie de dobradiça. Antes de entrar agora nessa segunda parte da carta, onde o apóstolo Paulo vai falar sobre as implicações práticas dessa teologia que foi ensinada, essa dobradiça é um dobrar de joelhos. Então, ele se apresenta na presença de Deus, e por isso ele vai dizer, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Então, ele está preparando a igreja, ele já vem falando sobre a unidade da fé, mas de maneira mais intencional agora, ele começa o capítulo 4 falando dessa unidade. Então, a gente vai pensar um pouco nessa noite que nós fomos chamados para viver em unidade, e a gente deve se esforçar para manter, para preservar essa verdade. A gente foi chamado para viver unidade e a gente deve se esforçar por ela. Vamos começar? Olha o que diz o versículo de número 1. E aí eu quero começar falando com vocês sobre a luta pela unidade. Diz assim, vamos ler juntos? Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Quem está escrevendo? Aqui o autor não se identifica, mas ele se identifica no começo da carta. Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. É isso que vai dizer lá no versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Paulo aqui se encontra aprisionado na sua primeira prisão em Roma e escreve a carta à igreja de Éfeso, uma igreja muito querida, a qual o apóstolo passou 3 anos ali do seu ministério, firmando as bases da fé ali junto àquela igreja. Agora se encontra prisioneiro, aprisionado, e ele é um prisioneiro do Senhor, e ele vai rogar agora à igreja. Antes de suplicar, antes de rogar, de pedir à igreja, ele pede ao Senhor. E agora é hora de falar à igreja. E ele diz, eu quero pedir a vocês. E o pedido é, andem de modo digno da vocação a que fostes chamados. Andem de modo digno da vocação vocês foram chamados. E o que é andar de modo digno? Que andar é esse? Olhando para o próprio texto, a gente pode identificar no versículo 3. O que é que ele quer dizer? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É essa a forma que a igreja deve andar, a forma digna de andar, segundo a vocação a que foste chamados, essa unidade. E para que aconteça essa unidade, para que essa unidade possa ser preservada, a igreja precisará se esforçar. Por isso ele começa justamente com essa palavra, preservem, se esforcem para preservar essa unidade. Talvez a sua versão bíblica aí diga assim, esforçando-vos diligentemente. Então, é algo intencional. Essa unidade, ela precisa de esforço. Esforcem-se diligentemente. E esse diligente aí, esse esforçar, sugere uma rapidez. É algo que é necessário. É algo que a gente precisa lutar por ela. É algo que a gente precisa descruzar os braços e a gente precisa lutar por essa unidade. E ele vai falar justamente agora no que compete a cada um dos irmãos fazer individualmente para que essa unidade
no vínculo da paz, no Espírito Santo, possa ser preservada. É interessante, né, a gente pensar nessa rapidez, porque muitas vezes nós pensamos que a unidade da igreja é algo que a gente pode deixar para depois. E aí a igreja começa a ter as suas rachaduras e a gente não se preocupa. E parece que é algo muito trabalhoso, enfadonho, muito custoso. Então a gente acaba deixando a unidade de lado e a gente diz, vamos firmar só na verdade? Eu acho que a igreja só precisa da verdade. Então essa verdade, ela se aparta dessa intencionalidade de trazer unidade da igreja. E Paulo está dizendo assim, se esforcem diligentemente. Interessante aqui que aparentemente essa igreja não está passando por nenhum tipo de problema de divisão desta ordem. Mas mesmo assim, Paulo deixa a igreja atenta. Devemos ficar atentos, porque também muitas vezes pensamos que está tudo bem, né? Mas é tão importante a gente pensar o que compete a gente, individualmente. Eu devo buscar essa unidade. E como é que se busca essa unidade? Paulo vai dizer que é fazendo guerra contra nós mesmos. Ele vai começar a dizer algo importante aqui. Vai dizer que muitas vezes, implicitamente aqui, muitas vezes o problema da unidade, da falta de unidade, está na forma como nós nos relacionamos. E por isso, antes de fazer um concílio, ele chama, exorta individualmente os irmãos. Pensem como essas questões são importantes. E aí ele vai começar a falar de algumas coisas que os irmãos precisam observar. Como a igreja deve preservar essa unidade, olhando para cada um de nós. Ele vai falar primeiro sobre a questão da humildade. Veja, ele vai dizer, logo no capítulo 2, versículo 2, andem com toda a humildade. E ele vai usar sempre essa expressão, com toda a humildade, para dizer que em toda e qualquer ocasião, hajam dessa forma. Primeiro, a humildade, com todos. Essa expressão aqui tem uma ênfase maior na questão da humildade da mente. Significa, no entanto, modéstia, significa o oposto da autoestima, da autoafirmação e do orgulho. É interessante que esse termo, lá no mundo greco-romano, era um termo pejorativo. Lá, quando se tratava sobre humildade, não era algo que trazia elogios. Ninguém desejava que o filho, por exemplo, fosse humilde. Não, isso era uma linguagem utilizada para servos. Obrigado, eles entenderam. Sabe por quê? Porque o servo sofredor, Cristo Jesus, o mais humilde de todos os homens, sendo Deus, ele se humilha e toma forma de carne. Ele tem essa vida de humildade. Então, na Bíblia, olhando para Jesus Cristo, que é a encarnação da humildade, a gente pode pensar que isso é algo virtuoso, mas não somente virtuoso, mas necessário, porque nós devemos andar como Cristo também andou. É interessante nessa relação, porque se nós formos olhar Romanos capítulo 12, se você quiser abrir nesse texto, Romanos capítulo 12, ele vai nos ajudar a pensar nessa humildade no nosso relacionamento uns com os outros. Ele diz no versículo 3 do capítulo 12, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E aí ele vai continuar. Mas o fato é que ele vai dizer assim, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. É pensar muito sobre você. Eu gosto da definição de Tim Keller, quando ele fala sobre humildade, que ele diz que humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar em si cada vez menos. Há uma diferença. Quando você pensa de si cada vez menos, quando você pensa menos de si mesmo, é a sua autoestima baixa, né? Eu tenho que pensar, eu sou, ou você acaba dizendo em prol de uma humildade, que você acaba negando aquilo que o Senhor Deus lhe deu. Mas ele diz, é pensar em você cada vez menos. Porque a partir do momento que a gente pensa menos em nós mesmos, nós nos sentimos menos ofendidos, nós buscamos a honra do outro. Então, como é importante, no nosso relacionamento
interdenominacional, em intramuros, como é importante. Na história da igreja, eu gosto muito da história da igreja, teve dois expoentes assim, da teologia do século XVIII, um chamado John Wesley e o outro George Whitefield. Eles foram fundadores do movimento metodista. Só que com o passar do tempo, Whitefield ele acabou, na Inglaterra, né, ele acabou se afastando um pouco dos ensinamentos e daquilo que John Wesley acreditava sobre as ênfases teológicas. E eles acharam por bem se separarem. Agora, e eles escreviam um contra o outro, não com acusação pessoal, mas sobre as ideias teológicas que o outro tinha. Então ele escrevia cartas e o outro respondia, mas veja, irmãos, que durante todo o ministério desses irmãos, eles foram amigos. Como assim? É tão estranho para a gente hoje, num tempo em que a gente não sabe discordar, onde a gente pensa que discordar é se intrigar, é xingar. E Whitefield e Wesley, eles trazem essa lembrança para a gente, de que a gente pode discordar. Mas, se os nossos pontos de divergência não forem primários, não coloquem o nosso credo principal da igreja, os nossos pontos principais da fé, a gente pode andar junto, mesmo separados. É interessante que Steve Lawson, falando sobre essas divergências, ele destaca a humildade de George Whitefield. E ele diz assim, por amor à paz, ele escolheu deixar seu papel de liderança no movimento metodista, falando de Whitefield. Ele escolheu deixar seu papel de liderança no movimento metodista que havia ajudado a fundar, assumir um lugar inferior, a ponto de parecer como assistente de Wesley. Ele se dispunha a submeter-se aos que se encontravam fora de suas próprias convicções teológicas. Como isso é importante. Ele se submeteu, ele se humilhou, caminhou junto, abriu mão da sua liderança, mas ficou ainda durante um tempo dando uma espécie de suporte, mesmo sem concordar, mesmo sem assinar embaixo de todas as ideias, como o Lawson vai dizer, todas as convicções teológicas. Como é importante, irmãos, como nós precisamos dessa humildade. Como precisamos entender que fora das bases principais da fé cristã, nós precisamos ser muito humildes. Mas hoje nós tendemos a brigar por tudo e as nossas brigas são públicas. Elas não têm graça no sentido bíblico de querer conquistar a outra pessoa, de discordar de maneira franca, mas de maneira espiritual. Nossos comentários são sempre públicos e a exortação deve ser muitas vezes privada, em particular. Depois ele vai falar sobre a mansidão, humildade e mansidão. A mansidão é alguém que prefere sofrer o agravo, mesmo tendo direitos. Se humilde é não pensar nos seus direitos, ser manso é saber que tem direitos, mas, por amor a uma causa maior, abrir mão de seus direitos. O manso, ele não insiste em seus direitos, de certa forma, porque sabe que não tem direito algum. E todo o seu direito foi conquistado por graça. Queremos aprender isso? Olhemos para Jesus, porque Ele mesmo disse, eu sou manso e humilde de coração, aprendam de mim. Eu creio que Ele era um dos poucos seres humanos capazes de dizer isso. Eu sou humilde, aprenda de mim. Porque geralmente quando falamos isso, né? Eu sou humilde, aprenda. Aí você fica, que estranho. Mas Jesus, ele era manso e humilde. Mas será que ser manso é uma pessoa sem opinião? É uma pessoa que deixa a vida me levar, vida leva eu? Será que é ser levado por ideias não bíblicas? Ou é sempre estar de braços cruzados e abrindo mão de defender essa verdade e você fica na sua, para não sofrer o agravo? Não. Eu gosto da imagem do Emílio Garofalo. Ele diz assim que é como se fosse um cachorro que é capaz de ferir, mas ser manso. E aí ele vai trazer a figura de um pitbull treinado. Ele é capaz de ferir, mas ele é manso.
Você é capaz de ferir no bom sentido, bem intencionado à luz da palavra de Deus, com piedade, mas você, na sua vida, você é manso. E o segredo de tudo isso é ser cheio do Espírito Santo, não é? 2 Timóteo, capítulo 2, versos 23 ao 25, ele vai dizer: evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Nós olhamos para essas palavras de Paulo e a gente tende a romantizar assim: não, acho que Paulo não vivia num contexto tão difícil como se ele vivesse no século 21, ele não escreveria nesse tom para Timóteo. Não. Falsos mestres invadiam a igreja do Senhor. Desde aquela época. E os seus escritos, eles tendem a alertar o próprio Timóteo, a defender a fé, a estar atento contra os hereges. Ele fala isso também a Timóteo. Mas o mais importante aqui é que Deus traz a sua palavra para a igreja de todos os tempos. E nós precisamos entender que essa é uma verdade válida e prática para os nossos tempos. Evite controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Depois ele vai falar sobre a longanimidade. O que é ser longânimo? É você ter um ânimo longo. E o que é isso? É ter paciência. É não se irritar facilmente. E a gente pode pensar como é importante a gente lidar com paciência na igreja. Ter sempre paciência. Os diáconos devem ter paciência com as crianças que correm na igreja, que correm no corredor. Aqueles que são mais experimentados na fé devem ser mais pacientes com aqueles que são novatos na fé. Devemos ser pacientes, a mocidade deve ser paciente com a UPA. Não pense que você está na mocidade, se sente mais experiente, olha para a UPA já meio de lado. Tem que ter muita paciência. O ano passado ele estava lá, mas está aí vendo. Está vendo negócio desse? Olha, irmãos, o conselho deve ter mais paciência com os pastores, especialmente com o pastor auxiliar. A gente precisa de paciência com os irmãos de outras igrejas, de outras tradições evangélicas. Precisamos de paciência. Paulo vai continuar e vai dizer assim: suportando-vos uns aos outros em amor. São dois termos distintos, mas que com amor, o amor combina com tudo, né? E precisa temperar tudo isso aqui. E ele vai falar desse suporte. Suportar aqui é resistir. Resistir à tentação de revidar. Resistir à tentação de dar enter lá no teclado, mandar aquela mensagem. Resistir a ser precipitado no falar. É tolerar, procurar entender antes de tomar uma atitude. E a gente precisa compreender essa outra parte, que porventura tenha nos ofendido. Nesse sentido, o pastor Martin Lloyd Jones, ele foi cirúrgico, ele era um doutor, né? Então ele foi cirúrgico aqui, nesse comentário. Ele diz assim: uma pessoa pode ser irritável por estar passando por uma prolongada provação, ou porque pode não estar fisicamente bem, talvez não tenha tido vantagens ou oportunidades na vida. Talvez a sua capacidade mental não seja o que devia ser. Talvez ele não tenha tido a oportunidade que você teve de ouvir a exposição destas verdades. A gente considera isso, irmãos? Consideramos essas verdades aqui? Que essa pessoa pode estar passando por uma provação, não está fisicamente bem, não ter tido vantagem ou oportunidades na vida, não está com a capacidade mental 100%, não ter tido a oportunidade de ouvir o que você ouviu. Aí você pode pensar: e ele vai vir descontar em mim? Ele vai descontar em quem? Se não na família. Seu marido desconta em quem? Maridos, eu não estou dando, tá certo? Essa não é a ênfase, tá bom?
A mulher desconta em quem quando está estressada? Hein, Júnior? Diga não. Não diga, não é bom. Está sendo transmitido. É na família. É aqui entre a gente mesmo, na família da fé. Você vem com seus abusos e Deus me dá graça. Eu vou com minhas encrencas e Deus lhe dá graça. E no final todo mundo sai ganhando. No final nós estamos numa comunidade de graça em que Deus usa o mal para o bem. E que a gente vai se aguentando, a gente vai se tolerando, a gente vai se ajudando, a gente vai pensando em mil coisas, o que pode ter levado aquele irmão a falar dessa forma comigo, a ter tomado essa atitude. Será que eu falei alguma coisa no passado? Você revê todas as suas mensagens, escuta todos os seus áudios, você considera toda e qualquer possibilidade e sempre coloca você como alguém que é um possível culpado. Tudo muda, né? Quando a gente pensa, talvez eu seja culpado nesse negócio. Talvez. E é isso. É dessa forma que nós devemos fazer guerra. Guerra contra nós. Para preservarmos a unidade da fé. Esse vínculo da paz. Mas o texto vai continuar. E eu quero falar com vocês um pouco sobre a essência dessa unidade. Veja. Ele vai dizer a partir do verso 4. Há somente um corpo e um espírito. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Se você prestar bem atenção, a essência da nossa unidade aqui não está em Paulo, não está em Silas, não está em Cefas, não está em Éfeso, não está nos irmãos gentis da igreja, mas está na Trindade. Ele vai falar aqui sobre o Espírito, um só Senhor, e um só Deus e Pai. E é olhando para essa unidade perfeita. E esse é o parâmetro da unidade da igreja. O nosso parâmetro de unidade não é uma ênfase ministerial de tal igreja, e aquela igreja, a unidade dela é muito boa. E a gente tenta aplicar aquilo que eles estão fazendo lá. O que é que eles estão fazendo para criar essa unidade? Irmãos, não se cria unidade na igreja. A gente se preserva. Porque nós já fomos unidos. A quem? Nós já estamos unidos a Cristo. E Paulo já vem falando isso desde o capítulo 1. O nosso vínculo é muito mais forte do que qualquer tipo de unidade ou suposta unidade apregoada entre os homens. John Stott vai dizer, primeiramente, o único Pai cria a única família. Preste atenção na Trindade. Primeiramente, o único Pai cria a única família. Segundo, o único Senhor, Jesus, cria a única fé. Terceiro, o único Espírito cria o único corpo. Mas Paulo, quando vai expor aqui, ele começa pelo Espírito. Porque, de modo, esse é o Espírito que aplica todas essas verdades a gente e nos traz a família da fé. Começa porque o Espírito Santo abre o nosso entendimento e abre o nosso coração para que nós entendamos o que foi feito por nós. E aqui ele começa. O Espírito cria o único corpo. Eu vou usar esses próprios termos do Stott. Porque é Stott. Vamos lá. Um só corpo. Por quê? Essa é a figura preferida do apóstolo Paulo. Éfeso, essa carta, ela tem uma ênfase doutrinária na sua eclesiologia, na doutrina da igreja. E são muitas as metáforas, as imagens utilizadas por Paulo. As descrições que Efésios faz todas envolvem coletividade. Nós somos membros de um corpo, nós somos pedra de um edifício, nós somos um cidadão num reino, nós somos um filho numa família. Todas essas imagens falam sobre unidade, mas a de corpo é a que ele prefere. Quando nós lemos em Romanos capítulo 12, no decorrer da passagem, ele vai falar sobre a igreja como um corpo. E esse corpo que está unido a um cabeça, que é Jesus Cristo, essa é uma linguagem aqui do próprio livro de Efésios. Nós somos, então,
aqui um corpo. Que interessante. Estamos unidos, cada um com sua própria, cada membro unido a um corpo. Somos dependentes uns dos outros. Nós não temos vida própria. Precisamos desse cabeça para nos comandar. E nós estamos unidos uns aos outros. Essa é a imagem perfeita. Então, Paulo vai continuar dizendo aqui que nós fomos unidos num só Espírito. Pois bem, é Ele que aplica essa obra de salvação. É Ele quem nos revela esses mistérios da fé. A gente só vê se o Espírito soprar. A gente só escuta se o Espírito abrir o coração. A nossa mente só é iluminada se o Espírito se antecipar nessa obra perfeita e bendita. É o Espírito Santo que acompanha a palavra. A palavra nunca está sozinha. A palavra de Deus é sempre bem acompanhada pelo Espírito Santo, onde a pregação do Evangelho acontece de maneira fiel, na dependência do Espírito Santo. Ele age. Então, é o Espírito Santo que está nessa obra. Percebam, Paulo está dizendo aqui que essa unidade, ela começa nessa trindade, ele vai falar dessa função do Espírito Santo que nos une a um só corpo, e ele vai continuar falando aqui que nós temos esse chamado, fomos chamados numa só esperança, Nossa unidade deve girar em torno dessa esperança. Efésios, no capítulo 1, ainda no verso 18, Paulo orando, em outra oração, ele vai dizer: para que iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. O importante aqui, nós pensarmos como aplicação, não é de onde nós viemos. Viemos de diferentes tradições. Ontem nós estávamos na casa de Evaldo e Regilene, né? O Evaldo veio de um berço assembleano e depois foi para a congregacional e veio para a presbiteriana. Não perca o raciocínio. Regilene veio de um berço batista, não é? A gente chama de primo, não é primo não, viu, Neto? Irmão, é irmão. Viemos de diferentes tradições, de diferentes costumes, de diferentes liturgias, de diferentes formas de batismo. Alguns aqui foram batizados por aspersão, outros por imersão. Uns aqui creem na contemporaneidade dos dons, outros não. Uns preferem uma forma de governo presbiteriano, outras formas de governo episcopal. Então, temos essas diferenças, mas o que Paulo está dizendo aqui é que nós somos chamados por esse Espírito para uma só esperança. Não é o ponto aqui de onde viemos, mas para onde nós estamos indo. E nós estamos indo para a glória. E no céu, o que vai importar não é se você veio de um berço presbiteriano, batista, metodista ou assembleano, mas se você veio pelo Espírito, meu irmão. Se você foi nascido de novo. Esse é o ponto. Mais uma vez, George Whitefield e John Wesley. Uma curiosidade é que John Wesley pregou no funeral de Whitefield. Mas não foi de entrão, não. Whitefield já tinha feito esse pedido a ele. Whitefield fala sobre Wesley, antes de morrer, tá bom? Que Wesley era um campeão de Deus, que insistia nos essenciais da fé. Por sua vez, Wesley falou sobre Whitefield. Teríamos lido ou ouvido dizer de outro que tenha sido bendito instrumento de Deus para trazer tantos pecadores das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, como Whitefield? Teríamos ouvido? Interessante que Wesley aqui não vai falar nos pontos de divergência entre eles, mas vai falar do Evangelho que salva. Teria alguém trazido tantos pecadores das trevas para a luz, e nisso Wesley se alegrava, pela obra que o Espírito operava por meio de Whitefield. Nos alegramos com isso, meus irmãos.
Nos alegramos. Veja, nós estamos dentro de uma estrutura dos muros da sã doutrina. E não faz sentido a gente estar se agredindo aqui, dentro dos muros. Não faz sentido. A menos que alguém que entre, eu não vou dizer nem entrar nesse cercado, alguém que pula o cercado e vem disseminando um falso ensinamento. E esse que dissemina um falso ensinamento, ele deve ser resistido pela verdade, pensando na unidade. Então ele não é bem-vindo, ele não pode permanecer se ele está vindo para bagunçar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é um ponto. Mas, se essa pessoa está dentro dos muros, e ela nem subscreve todos os pontos doutrinários, e alguns até cruciais, alguns elementares, a gente deve jogar essa pessoa pelos muros, se ela não está causando divisão à igreja? Não. Se ela está ouvindo, ainda há esperança, meu amigo. Se ela ainda está ouvindo o Evangelho, o Espírito pode soprar nele. Deus pode iluminar o seu coração. O que é que a gente faz? Crê nisso? Creio. Crê nisso? Creio. Crê naquilo, outro? Não. Tchau. Calma. Se ele não é um homem-bomba, que vem para destruir a igreja de Cristo, deixe ele. Tenha cuidado com ele, na verdade, no sentido eclesiástico, devemos ter. Essa pessoa não pode exercer cargos de liderança, essa pessoa deve estar sendo monitorada, deve estar sendo cuidada, deve estar sendo evangelizada. Mas a gente vai expulsar a pessoa? Não. Veja, o Senhor Jesus cria a única fé. Efésios capítulo 4, verso 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Todos que são trazidos pelo Espírito vêm a Cristo. Não tem erro. Se o Espírito trouxer, ele virá a Cristo. E a esse único Senhor, a igreja ela não tem dois senhores. Preste bem atenção, irmãos. A igreja não tem dois senhores. A igreja de Corinto estava passando por isso, né? Eles deixavam Cristo de lado. E alguns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Aí Paulo vai dizer, será que Cristo está dividido? Não. Ele é um só Senhor. Nós não podemos ser cristãos sem esquecermos do nosso Senhor, Jesus Cristo. Há aqueles que ousam defender um cristianismo sem Cristo. Há esses que ousam colocar Cristo para fora da igreja e em nome de uma verdade sem Cristo, sem piedade, sem graça, eles mantêm uma pseudo luta pela verdade. Verdade que nada. Se Cristo é a verdade e a gente tira Cristo, onde é que está a verdade? Foi embora, meu irmão. Foi embora. Lloyd Jones, eu falo muito sobre ele, que me ajudou muito, uma bênção, né? O escrito Lloyd Jones. Aí ele diz que, quando ele foi ser batizado, aí perguntaram para o Lloyd Jones, qual o nome, escutem bem, presbíteros, né? Para a sabatina. Ele diz assim, qual o nome do ribeiro que Cristo e os discípulos tiveram que atravessar quando iam indo do cenáculo para o local da sua agonia? Ei, todo mundo sabe. Vocês estão pensando, me perguntam, não, pastor, não sei. Tudo bem, irmão. Pode respirar. Lloyd Jones também não soube responder. Mesmo assim, ele foi batizado. Às vezes nós pensamos, ao invés de focarmos naquilo que é elementar, você crê em Cristo Jesus, assim como o nosso credo aponta, Deus encarnado, que veio sob Pôncio Pilatos, padeceu numa cruz, foi sepultado, morreu, foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia e está junto do Pai intercedendo por nós. Nós começamos a pensar sobre questões que não têm nada a ver. Ou até mesmo questões que são importantes, mas que não são cruciais. Perceba bem. Não estou dizendo aqui que todas as questões que nós defendemos aqui são de menor valor. Não, tem questões que nós entendemos que são questões importantes. Questões litúrgicas. Questões relacionadas ao Evangelho são importantíssimas.
Mas muitas vezes nós perdemos esse foco. Então ele vai dizer, nós temos um só Senhor, uma só fé em Jesus Cristo, nós confessamos essa fé em Cristo Jesus. Nós temos um só batismo, por meio dele, que ele é sinal, né? Um selo, um sinal público de arrependimento e fé. Não é o ponto aqui, um só batismo por imersão, por aspersão. Não, há um só batismo. Um só batismo. E aqui Paulo vai falar que também o Pai cria uma única família. Veja o verso 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui, Paulo está falando que Deus é Pai de todos, mas será que ele está pregando aqui uma espécie de paternidade universal ou de uma fraternidade universal? Não, esqueça isso. Ele está falando que Deus é Pai de todos, todos que foram trazidos pelo Espírito e todos que creem na obra do Senhor Jesus Cristo. Esse é o todos a qual Paulo está se referindo aqui. E aqui ele vai continuar. Porque quando nós pensamos que Deus é o Pai de todos que foram trazidos pelo Espírito, que creram na obra do Senhor Jesus Cristo, na sua obra vicária, isso aí fecha os nossos muros para esse tipo de ecumenismo. O ecumenismo que diz assim, que todos os caminhos levam a Deus. Não. Cristo, somente Cristo leva a Deus por meio da ação do Espírito Santo. Há um só caminho para o Pai. Por quê? Um só caminho para o Pai. Pense bem que é o Pai que projeta, ele articula toda a salvação desde a eternidade. E Efésios vai começar o capítulo 1 falando sobre isso. Ele que planejou, ele que articulou, ele que pensou nessa obra de salvação. E toda a intenção do Pai é trazer de volta o homem à comunhão com ele. Não a comunhão em Jesus Cristo, pense bem nisso, mas por meio de Jesus Cristo chegar até o Pai. Não somente unidade, comunhão com o Espírito Santo, mas a unidade, a comunhão com o Pai. Esse relacionamento que foi rompido. Então, esse relacionamento é restaurado porque o Senhor Deus, o Pai de todos, resolveu fazer isso. E Ele chama todos os seus para fazerem parte de uma só família. A gente pode pensar nisso como os irmãos, né? Imagine só se Débora diz para Daniel, Guto não é o seu pai. Não sei se ela já disse isso. Talvez não. Né? Ian diz a Lia, ei, Neto não é o seu pai, não. É só o meu pai. Essa falácia deles vai mudar alguma coisa? O fato da paternidade vai mudar por causa disso? Vocês não fazem isso não, tá certo? Nem nas piores brigas. Vai mudar alguma coisa? Não. Porque quem escolheu? O próprio Deus. E agora, qual é a obrigação dos irmãos agora? Que vivam unidos. Quando o pai diz assim, ei, ama o seu irmão. Aí se o filho perguntar ali, mas por que eu devo amar Ian? Porque ele é seu irmão e pronto. É isso. Nós queremos escolher os nossos irmãos. E Deus que escolhe essa família, porque foi o próprio Deus que nos escolheu e nos trouxe para fazer parte dessa família na fé. Ele que nos adotou e agora nós fazemos parte desse povo. Nós não éramos povo, agora somos parte desse povo, por causa dessa vontade soberana de Deus, que é um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. É o Pai que chama a igreja à existência, planeja a salvação, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele a sustenta, Ele quem executa tudo em todos, e nós devemos nos submeter a esse Deus que na sua infinita graça e sabedoria e amor nos chamou e chamou pessoas distintas, diferentes, fazendo parte do mesmo povo e também dentro da sua
providência dentro da mesma denominação e dentro da mesma igreja no bairro. Uma igreja que tem uma identidade universal. Um só Deus. Pense que coisa maravilhosa. É saber que os meus irmãos que estão lá na Guatemala, meus irmãos que estão lá na Austrália, meus irmãos que estão lá numa tribo indígena ali, no Amazonas, Deus nos chamou. E todos nós estamos nele. E ele age por meio de todos. Às vezes a gente pensa que Deus só age por meio da nossa igreja. Eu acho que Deus não está agindo, não. Eu acho que Deus não está fazendo, não. Nessa igreja, não é possível. Eu acho que Ele age por meio de nós. Mas aqui, Paulo tenta expandir os nossos horizontes, a nossa vista, mostrando que Deus age por meio de todos, está em todos. Reconhecemos esse agir de Deus por meio de todos, que age em todos aqueles que fazem parte do seu povo. Ou ainda temos esse pensamento mesquinho e esse desejo de empurrá-los para fora do muro. Ei, não, Deus só age através de nós. Não é assim. Não é assim. O muro é bem maior do que a gente pensa. Imagine um muro com cada tijolinho, um do lado do outro, bem alinhado. Imagine que esse muro ele tem 75 metros. Imagine que você vai andando por esse muro e ele está bem alinhado. Mas quando você olha mais ou menos pela metade do muro, ele começa a ficar meio ondulado, esquisito. Imagine que tem um livro na base desse muro, desse jeito aqui, que está forçando os tijolos e eles estão desalinhando os tijolos. Essa não é só uma imaginação, mas é uma obra de arte de Jorge Mantes Black, um mexicano. Essa obra de arte se chama O Castelo. E eu estava olhando, imaginando essa imagem dentro da semiótica. Eles têm um significado dizendo que a literatura muda tudo, né? As suas diferentes percepções acerca de uma mesma imagem. Mas eu converti essa imagem. Veja, muitas vezes nós estamos no nosso muro. E eles estão com tijolos bem alinhados, bem encaixados. E nós nos sentimos muito confortáveis. E tomamos o todo pela parte. E nós pensamos que o muro todo é assim, bem alinhado. E a gente começa a andar. E quando a gente começa a andar, a gente começa a perceber que os tijolos eles saem dessa simetria. Eles não estão em alinhamento perfeito. Quando você olha isso, você diz, ué, esse muro é assim? Ah, não, vamos forçar esse muro. E aí, quando nós olhamos para a base, eu queria que você pensasse que a base da igreja é a palavra de Deus. A base da igreja é a palavra de Deus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para o muro que tem as suas ondulações, olhamos para o muro que tem tijolos diferentes, nós olhamos para aquilo que é mais importante, a palavra de Deus que fundamenta esse muro. A gente não vai querer lá destruir esse muro, ou a gente não vai lá com um parquímetro e ver as medições exatas, e assim, não, esse está reprovado. Ou então a gente vai destruir parte do muro, não, porque você faz parte desse muro, e uma vez que você quebra a unidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. O mais importante, meus irmãos, não é um alinhamento que você está acostumado. A igreja ela tem certas ondulações, desde que esteja fincada, baseada na palavra de Deus. Eu falo isso com muito temor e muito cuidado, porque eu sei que tem falsos mestres. A gente não pode estar aqui falando de um discurso assim, tanto quanto romântico, não entendendo que é essa verdade, mas o falso mestre vem para destruir o muro. Mas Deus, na sua sabedoria, Ele deixa que o muro tenha pequenas ondulações, mas que mesmo assim, a gente caminhe lado a lado, porque afinal de contas, nós fazemos parte do mesmo muro. Deixemos de olhar a qualidade dos tijolos dos outros, seu tamanho,
a forma como foram assentados. Lutemos, irmãos, lutemos sim pela fé evangélica, mas nós não destruamos a unidade daqueles que confessam de fato que Jesus Cristo é o único Senhor, que crê nas mesmas coisas elementares que nós cremos, num só batismo, num só Espírito, num só corpo, num só esperança, num só Senhor, numa só fé, num só batismo, num só Deus, que é Pai de todos. Meus irmãos, pelo contrário, preguemos para que esse muro cresça mais e mais, uns mais alinhados, outros nem tanto, uns presbiterianos, outros batistas. Estou dizendo que é desalinhado não, viu? Mas todos estão fundamentados nessa pedra angular. Somos da família de Deus. Se na palavra estamos sendo juntamente edificados para a habitação de Deus no Espírito. Que Deus nos ajude, meus irmãos, para que nos esforcemos por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, tirando todo o nosso orgulho, tirando toda a nossa altivez, toda a nossa soberba, e nos dando, meus irmãos, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, porque eu não sei se você sabe, mas é justamente assim que Deus tem nos tratado. Fechemos os nossos olhos e vamos orar, porque daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia que não é só do muro presbiteriano, que não é só do muro congregacional, mas é da igreja de Cristo espalhada por toda a terra. Bendito seja o teu nome, Senhor. Se estamos aqui foi porque fomos chamados, Senhor, e fazemos parte do teu povo. Não por vontade nossa, agora sim por vontade nossa, mas antes não. Mas foi o teu Espírito Santo que rompeu os grilhões, arrebentou as cadeias do nosso coração, Pai. Derrubou esse muro que nos separava e agora nos traz para essa unidade da fé, essa família, Senhor, que o Senhor nos deu. Meu Deus, que nos esforcemos diligentemente, Senhor, para preservarmos, Pai, essa unidade no vínculo da paz, essa unidade no Espírito, é uma unidade em torno da Tua Palavra, essa verdade que dá base à essência da nossa unidade. Sabemos que não há unidade sem a verdade, não há, Pai, mas sabemos que se buscamos a verdade, sem pensarmos na unidade, nós estamos incorrendo num erro e precisamos ser exortados, Pai. Eu peço que o Senhor dê graça aos nossos irmãos, aos teus filhos, Pai, a nós todos, para que saibamos, aprendamos a discordar uns dos outros, mas em amor, para que aprendamos, ó Pai, a saber o momento certo, Senhor, de agir a maneira correta. Se o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, amém.